E aí, gente, tudo tranquilo? Bom, vamos falar sobre um ponto fundamental das funções de segundo grau, que é a teoria de quantidade de raízes de uma função do segundo grau. Ou seja, esse é um ponto crítico da nossa matéria, porque dependendo da quantidade de raízes, ou seja, da quantidade de vezes que a nossa parábola corta o eixo x, nós vamos ter um certo jogo de sinais, um certo gráfico, ou seja, muda completamente a característica dessa nossa função. Então, diferentemente das funções do primeiro grau, onde nós só tínhamos apenas uma raiz, então ela era uma reta, o gráfico era uma reta, então cortava apenas um ponto, a função poderia ser crescente ou decrescente, mas ainda assim só cortaria em apenas um ponto. Na nossa função do segundo grau, o gráfico pode cortar o eixo x em 2, 1 ou nenhum ponto. E isso muda completamente o nosso jogo. Quem decide se nós vamos... A quantidade de raízes é o delta. Aquele mesmo delta do Bhaskara, quando a gente faz b quadrado menos 4ac. Se nós temos duas respostas, é porque o nosso delta foi positivo. Lembra quando a gente fazia a equação do segundo grau? Que a gente fazia primeiro delta e depois, para achar o x, nós calculávamos menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Então, essa raiz de delta é que vai mandar nessa quantidade de raízes. Se o delta for positivo, beleza, legal, dá para calcular a raiz, então nós vamos ter dois valores diferentes para x. Se o delta for exatamente igual a zero, quando eu fizer mais ou menos raiz de delta, mais ou menos raiz de zero, vai dar zero. Então, quando eu fizer menos b mais zero sobre 2a e menos b menos zero sobre 2a, vai dar exatamente o mesmo valor. Então, vou ter apenas uma raiz, ou como a gente fala, nós vamos ter uma raiz dupla. E quando o delta é menor do que zero, quando a gente colocar esse valor dentro daquela raiz, nós não vamos ter nenhuma raiz real. A resposta vai ser um número complexo, então é outra história. Então, o que acontece? Se delta for igual a zero, delta for maior do que zero, duas raízes. Delta for igual a zero, uma raiz. E delta for menor do que zero, nenhuma raiz. O gráfico não toca nunca o eixo x. Assim, quando eu tenho duas raízes, o meu gráfico, aí depende do A, né? Ele vai ser com cavidade para cima ou para baixo, mas ele vai cortar em dois pontos o eixo x. Quando o delta for igual a zero, ele vai só tangenciar o eixo x para cima ou por baixo. E se o delta for menor do que zero, ele vai estar ou voando ou ali embaixo afundado. Ok? Então, não se esqueçam, quantidade de raízes é assim que você vai verificar e vai influenciar completamente o seu gráfico. Beleza? Então é isso, até a próxima, gente. Tchau, tchau.